Olá, alunos do sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de redação e expressão, a nossa última aula do ano letivo. Eu sou o professor Silas e hoje nós falaremos sobre o gênero textual podcast, um gênero digital. Com o advento da informática, das redes sociais, essa remodelagem da comunicação, hoje nós temos um podcast com um gênero textual bastante abrangente. Então, o que seria um podcast? Podcast é um conteúdo em áudio que abrange diferentes temas. Um podcast pode falar de arte, cultura, cinema, política, notícias, músicas, resenha, esporte, etc. Os podcasts, eles circulam, o suporte, eles circulam na internet, sendo hospedados em plataformas, sites e aplicativos de compartilhamentos de áudio e podem ser escutados online ou baixado pelo ouvinte, que os seleciona de acordo com o interesse e a disponibilidade de tempo que ele possui, para ouvir offline. Então, o podcast ele é como um programa de rádio que pode ser ouvido dentro de um site, no seu celular, ou através de um download de arquivo MP3. Nós podemos dizer que um podcast é a evolução do rádio. É um arquivo digital de áudio transmitido através da internet. A diferença e a vantagem principal é o conteúdo sobre a demanda. Você pode ouvir o que quiser, na hora que desejar. Basta acessar e clicar. Então, de onde vem o termo podcast? O termo podcast ele é uma abreviação de duas palavras da língua inglesa, iPod e broadcast. Então, pod de iPod, cast de broadcast. O termo podcast ele foi usado pela primeira vez em 12 de fevereiro de 2004 pelo jornal britânico The Guardian, que uniu as duas palavras, iPod, personal on demand, e broadcast, que é a transmissão de rádio ou de TV. A utilização de transmissão via RSS feed só aconteceu em setembro do mesmo ano, que é a tecnologia utilizada para a circulação. Então, podcast versus rádio. O rádio ele é uma referência imediata, o rádio ele é mais linear, o podcast ele é mais flexível. O rádio transmite simultaneamente, podcast, quem sabe, rádio tende ao institucional, o podcast ele é personalizado, ele vai falar de um tema específico, então você pode achar o podcast que seja do teu interesse, enquanto o rádio não tem essa flexibilidade, sintetizando as informações. O podcast possui facilidade para produzir, ele é de baixo custo, facilidade também para divulgar, facilidade para o público-alvo carregar e ouvir quando quiser os seus conteúdos preferidos. Então, algumas características do podcast: é um conteúdo on demand, ele possui bastante flexibilidade, portabilidade, interatividade com o leitor e fidelização, ou seja, você vai baixar o que te interessa, enquanto o rádio você tem que esperar toda a programação para chegar naquela parte que você gosta de ouvir. Então o podcast ele é mais engajado nesse sentido, ele vai possuir audiência, transmissão, controle, liberdade para você experimentar também, estilo de locução diferenciado, conteúdo da locução. Ele não precisa da estrutura de uma emissora, como é o caso do rádio. Ele é mais democrático dentro dos meios de comunicação. Produtores e ouvintes estarão compartilhando outros tipos de linguagem também. Para fazer um podcast, você tem que ter um objetivo. O que eu quero falar? Quero falar de arte? Quero falar de cultura? Quero falar sobre games? Quero falar sobre regras de games? Tem que ter estilo, um tema, de acordo com o público-alvo que você deve ter em mente, uma equipe, e nós temos podcasts que ele vai possuir uma periodicidade, ou seja, ele tem um período. O meu podcast vai ao ar semanalmente, quinzenalmente, mensalmente ou diário. Nós podemos perceber que as emissoras de televisão elas se renderam aos podcasts. Se você pega, por exemplo, a Globo News, existem vários podcasts lá, bastante famosos lá. E o podcast ele é um arquivo de áudio, mas agora você também consegue visualizar a imagem nos podcasts, eles estão sendo filmados também. Então, para fazer um podcast, quais são os recursos básicos? Um servidor de hospedagem pago, gratuito, nós temos aí
o principal hospedeiro, que é o YouTube, ferramenta de publicação, você vai precisar de um site ou de um blog, equipamentos para gravação, você vai precisar de microfone, fone de ouvido, alguns software para gravação e edição. Aí aqui tem alguns exemplos: o Skype, o Adobe, o SoundForge, o Sony, dentre outros, existem diversos. Feed, RSS, que é a tecnologia, inserção no catálogo do iTunes Store é altamente recomendado. Recursos mais avançados, né? Se você quer fazer um mais profissional, uma boa mesa de som para gravação presencial com mais pessoas ou mesmo a transmissão de gravação ao vivo. Se você quiser fazer algo mais profissional. Algumas vantagens do podcast: ele é gratuito, ouça com ou sem internet, ele pode ser ouvido online ou offline. Fique mais inteligente, até porque você consegue acessar mais conteúdos, né? E conteúdos que sejam da tua preferência. Encontre uma comunidade, então você vai encontrar podcasts que vai falar a linguagem que você quer ouvir. Quem ouve podcast no Brasil? Todo mundo. Crianças, jovens, homens, mulheres, homens solteiros, todos os públicos. Nós temos podcasts que tratam de todos os temas, né? Ele é muito democrático. Então a tecnologia envolvida aí, o Brasil inteiro possui essa tecnologia e ele é muito democrático. Alguns podcasts brasileiros famosos, né? Nós temos o Tosco, Rapadura Cast, Café Brasil, Dani Cast, Radiofobia, Cidade Gamer, enfim, nós temos diversos podcasts, mais alguns: Pânico, Modus Operandi, são os principais do Brasil, Primo Cast, o assunto da Renata Lopretti, os sócios. Então nós temos diversos podcasts. Colocou lá numa plataforma lá, colocou o tema que você procura, você vai achar diversas pessoas falando sobre o assunto, especialistas. Local onde se ouve podcasts com mais frequências, né? Com base nessa pesquisa aí. Em casa, 49%, no carro ou no caminhão, 22%, no trabalho, 11%, no transporte público, 4%, fazendo exercícios, 4%, 3% caminhando, 7% outros, né? Esse gráfico só evidencia, né, que muitas pessoas utilizam esse gênero textual. Apps para ouvir podcast. Nós temos aí o Apple Podcast, o Google Podcast, o Spotify, Castbox, o Deezer, o Pocket Cast. São alguns, dentre outros. E assim nós chegamos ao final da nossa última aula de redação do ano letivo. Eu espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês e até a próxima.